Olá pessoal, turma do oitavo ano, bom dia. Já mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Ontem nós trabalhamos conceitos aí de exercício, frase, oração e período. Foi aplicado exercício para casa, já me devolveram aqui alguns e agora eu vou fazer a correção da atividade. Depois eu vou enviar um vídeo com um novo conteúdo para vocês aí estarem estudando e fazendo novas atividades. A primeira questão é para identificar as orações nos períodos, ou seja, que é separar essas orações. A gente viu ontem que oração é uma estrutura que é organizada em torno de verbos. E a quantidade de verbos indicará, obviamente, a quantidade de oração. A gente poderia fazer de duas formas a indicação dessas orações. Poderia ser feito, né, na própria oração, colocando barras, essas barras que a gente chama de barras paralelas, e também dar essa outra forma que eu coloquei, primeira, segunda e terceira oração. Aqui, primeira oração nessa frase, estava perdida e não sabia o que fazer. Se a gente for observar, existe três verbos, então existe, obviamente, também três orações. A primeira oração, que está organizada em torno do verbo estava perdida. A segunda, e não sabia, tem a presença do verbo saber. E a terceira oração, o que fazer. Então, cada verbo compõe uma oração. Nesse período aí da letra A, esse período é composto por três orações. Se a gente fosse classificar, seria um período composto. A segunda, a letra B, caiu e machucou-se outra vez. Aqui, como tem dois verbos, tem o verbo caiu e o verbo machucou-se, a forma verbal machucou-se do verbo machucar. Então, também teremos duas orações. O primeiro verbo caiu, aliás, a primeira oração caiu, e a segunda oração e machucou-se outra vez. Como eu disse, vocês podem separar com essas barrinhas, colocar essas barrinhas dentro do próprio período ou escrever dessa forma aqui que está destacada na cor verde. Escrever primeira oração, escrever qual seria a oração, segunda oração e assim sucessivamente. Na letra C, é um período bem extenso, então vai ter mais orações, claro, já porque terá mais verbos também. Primeira oração, preciso, né? Preciso. Coloquei aqui a barra no local errado, mas eu vou só apagar para. Cadê aqui? Apagar aqui. Colocar a barra no lugar certo, né? Seria aqui, a primeira oração seria separada aqui. Preciso. Segunda oração, que você vá à loja. Terceira oração, troque o vestido. Quarta oração, compre um cartão. E na quinta oração, entregue na casa da Maria. São cinco verbos, e, portanto, são cinco orações. Letra D, ela continua doente e não aceita ir ao hospital para ser consultada. A primeira oração, ela continua doente, né? Segunda oração, e não vai ao hospital. Terceira oração, para ser consultada. Você fez um lindo e minucioso trabalho. Enunciado aí não tem nenhuma oração. Aliás, não dá para separar porque só tem um verbo, né? Só tem um verbo fazer. Se só tem um verbo, a gente só vai ter também uma oração. É um período simples que a gente chama essa oração de oração absoluta. Então não tem como haver a separação porque apresenta apenas uma oração, ou seja, possui apenas um verbo. Na segunda questão, para identificar quais as frases são, quais as alternativas são frases e quais são orações. A primeira, ufa, né? Eu coloquei aqui a explicação, mas não está pedindo para explicar, não. Só para facilitar aí a vida de vocês. Ufa é apenas uma frase, né? Porque não tem verbo, é só uma interjeição, né? Com ponto de exclamação, ufa, né? Nesse caso aí, as frases é uma frase nominal, ou seja, somente uma frase que não contém verbo. B, é provável, né? Provável que ele venha amanhã. Nesse caso aqui seria orações, apresenta duas orações. Aí também não é necessário dizer a quantidade de orações, só para dizer se é frase ou oração, porque possui dois verbos. Aí tem aí a separação das orações. A primeira é provável
e a segunda que ele não vem. E não é frase porque não tem sentido completo. Quando se separa, é provável, não tem uma pontuação, né? Não é uma frase porque não tem uma pausa pontuada e também não tem sentido completo. Terceira, talvez ele vá. É uma frase e também é uma oração. Frase porque tem o sentido completo e oração porque possui um verbo. No caso aqui, a forma vá, né? Possui um verbo. Letra D. Que os anjos te protejam. É uma frase e também é uma oração. Do mesmo jeito, porque tem verbo, verbo proteger, e também porque tem sentido completo e uma pausa pontuada nesse caso aqui, que seria o ponto de exclamação. Tem alguém aí? É uma frase e também é uma oração. Se for para separação em frase e oração, oração que tiver verbo, a gente ia colocar só aqui é, oração, porque tem o verbo, mas como tem sentido completo, é também uma oração. Aliás, é também uma frase. A próxima é para classificar os períodos em simples ou composto. Simples é quando apresenta um único verbo e composto dois ou mais verbos. A letra A. A viagem foi fantástica. Como apresenta só a forma verbal foi, então essa frase aí é apenas um período simples, porque possui só um verbo. Na segunda, letra B, tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Esse caso aqui é um período composto, apresenta mais de uma oração, apresenta mais de um verbo, né? Tem a locução verbal aí, tinha feito, e aqui a forma verbal, mentiu. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Nesse caso aqui é um período composto porque apresenta aí vários verbos, né? O verbo chegou, ligou, aliás, sentou primeiro, né? Depois ligou a televisão, só ligou, que é o verbo, e adormeceu também. É um verbo, portanto, é um período composto. E vamos à letra D. Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Período composto porque o enunciado possui mais de um verbo, né? Tem que falar, né? Fale, e também falar, cadê falar, né? E seja, são aí os verbos que são presentes nesse período. Vamos aí para a letra E. Preciso da sua ajuda. Período sim, porque só apresenta a forma verbal aí preciso. Portanto, se apresenta um verbo, é somente um período simples. A quarta questão é para separar o sujeito do predicado. Destaquei aqui colocando a parte do sujeito, né? O sujeito em amarelo e o predicado coloquei em verde, destaquei em verde. A letra A, um bando de andorinhas pousou no fio. Quem pousou no fio, né? Um bando de andorinhas. Portanto, aí é o sujeito. O restante que sobrou é o predicado. Letra B. Meu irmão e minha irmã estavam na creche da prefeitura. Quem estava na creche da prefeitura? Meu irmão e minha irmã. E o predicado é o que se diz sobre o sujeito aí, no caso, meu irmão e minha irmã. Aqui, essa aqui eu vou destacar, né? A mamadeira. A mamadeira. Deixa eu colocar só aqui, destacar aqui de amarelo, que eu esqueci. A mamadeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de em casa. A mamadeira, não, a madeira, né? Da madeira. Então, a madeira é o sujeito, o restante aí que sobrou é o predicado. A madeira de quem estamos falando e o que estamos falando sobre ela é o predicado. Carlos e Ana se reuniram em protesto no sindicato. Carlos e Ana, sujeito, se reuniram em protesto no sindicato, é o predicado. A luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. O que é necessário e fundamental? A luta em defesa do ambiente é o sujeito e o restante o predicado. E as florestas nativas de São Paulo sobrevivem em pequenas partes do território. Florestas nativas de São Paulo,
O sujeito sobrevive em pequena parte do território estadual. Predicado. G. Nós necessitamos de ajuda. Nós, sujeito, necessitamos de ajuda. Predicado. Em letra H, poucos entenderam o plano. Poucos, sujeito, entenderam o plano. Predicado. E a letra I, a última aí, por todas as firmas, ele passou à procura de emprego. O sujeito aí está intercalado, não está no início da oração, mas aí só é fazer a pergunta ao verbo, né? É, quem passou à procura de emprego por todas as firmas? A gente vai ter a resposta a ele, que é o sujeito. E o restante aí é o predicado. Pronto, essa aí foi a correção. Daqui a pouco estarei enviando mais um vídeo com um novo conteúdo para vocês.